Então, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar com vocês, mesmo que à distância, né? Melhor seria se fosse presente, mas em função dessa pandemia, né? Hoje é o que nos resta, né? É ter esses encontros virtuais, né? Inicialmente, quero agradecer bastante a escola, principalmente na pessoa da Meirelle, né? Pelo convite. Dizer que é um prazer enorme participar disso e desse curso, né? Parabenizar pela proposta do curso e do debate. Eu acho que eu tive olhando a programação, fantástica a programação que vocês pensaram, né? E eu acho que é um momento que falta bastante ainda esse debate para nós discutir e pensar um pouco as formas de trabalho, né? E agora, mais do que nunca, né, a necessidade de nós ir pensando as formas de abordagem, enfim, no meio rural. Então, como a Meirelle já me apresentou, eu sou engenheiro agrônomo e eu trabalhei um tempo com extensão rural. Mas agora já fazia um certo tempo que eu não estava revisando, digamos, os conceitos da extensão rural e tal. E eu acho que essa provocação também do Tomazino, né, que nós já trabalhamos alguns anos junto, né, desde a época que eu trabalhava com a Universidade Federal de Santa Maria, né, nós trabalhamos junto com o Tomazino, e ele também desafiou a retomar um pouco esse debate, né. Então, eu vou ficar num primeiro momento falando, né, então vocês fiquem à vontade aí para interromper, né, qualquer momento. Acho que vamos fazer uma conversa entre companheiros aqui. Então, sem problema nenhum, nós interromper a qualquer momento que vocês quiserem. Fazer uma primeira fala do histórico mais geral da extensão rural desde que ela começou, né? E daí depois entrar um pouco na situação de hoje. Daí, eu acho que vocês tiveram acesso ao texto, nós podemos discutir algumas possibilidades, mas principalmente discutir a extensão rural que nós temos hoje, ou se não temos extensão rural como pensada no país, né? Mas então, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: se algum de vocês já parou para pensar, né, o que é a terra? Vocês ali na Bahia, acho que usam a terra, nós aqui no Rio Grande do Sul usamos muito a TES, mas na narrativa da história nós perdemos o S e ficou a nível nacional como a terra. Então, o único estado que usou a TES por um certo período foi o Rio Grande do Sul. Então, se vocês pararam para pensar o que é a TER, o que é assistência técnica e o que é extensão rural, que hoje é muito confundido esses termos, né? E que isso é reflexo, digamos, de que não tem uma reflexão maior nisso, porque se abriu mão de disputar esses conceitos e se abriu mão de ter esse serviço no Brasil há muito tempo. Mas, enfim, eu procurei alguns, como é que eles descrevem ao longo da história o que são esses serviços, e muitos confundem um com o outro. Por exemplo, um deles diz o seguinte: o tipo de serviço especializado que leva conhecimento e informações tecnológicas aos agricultores, convencendo-os a aderir padrões produtivos modernos. Então, isso é um difusionismo próprio, né, pelas palavras usadas no conceito, né? Outras definições, por exemplo, processo educativo. Então, aqui já começa a evoluir um pouco, no entanto, a sequência complica tudo de novo, né? Processo educativo que propicia às famílias rurais assistência técnica, econômica e social, veja que entra a questão social, visando ajudá-las a elevar na sua qualidade de vida com sustentabilidade e, sobretudo, com o mínimo possível de dano ao meio ambiente. Daí entra também a questão ambiental, nesse conceito. Tal objetivo requer mudanças de atitudes, hábitos e habilidades por parte das famílias rurais. Bom, essa segunda parte, então, também entra muito de que o técnico, a pessoa que faz a extensão rural, é iluminada e que precisa trocar a forma de pensar das famílias, precisa botar outra forma de pensar na cabeça daquelas famílias que estão lá naquela realidade rural, embora famílias já há 50 anos morando naquele local. Assentamentos de reforma agrária mais recentes, mas também tem assentamentos com mais de 30 anos já.
Então, nós pensar que um técnico vá lá e substitua essa forma de pensar da noite para o dia é um equívoco muito grande. Daí vem outro conceito que também é trabalhado, que é o serviço de assessoramento a agricultores, suas famílias, seus grupos e organizações nos campos da tecnologia da produção agropecuária, administração rural, educação alimentar, educação sanitária, educação ecológica, associativismo e ação comunitária. Então, começa a pensar um pouco na lógica do assessoramento, né? E não da assistência, como sempre foi discutido a extensão rural na lógica da assistência. Mas, principalmente, então, nesse ponto, eu acho que é importante nós diferenciar, e aqui eu já começo a, digamos, me posicionar em qual lado eu sou um adepto, defensor, né? Mas a assistência técnica sempre foi um trabalho de orientação dos agricultores de maneira mais pontual, né? Visando principalmente a resolução de problemas relacionados com a produção, né? E extensão rural, propriamente dita, é um conceito mais amplo, e que esse conceito ele tem que ir para além dessas questões pontuais, e que daí poderia ser definido como um serviço de educação não formal, né? Então, para o difusionismo, esse é um choque, né? Porque nós dizer que é um processo de educação é muito complexo para o sistema difusionista de extensão rural. Mas, enfim, um dos conceitos de extensão, então, seria que o serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, né? Inclusive as atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. Então, esse é um dos conceitos, digamos, que eu vou me posicionar dentro dele ao longo dessa nossa conversa. Então, o Rodrigues, lá em 97, ele definiu a política de extensão rural. O que seria? Que seria, no caso, uma política agrícola para intervir no meio rural, visando os aspectos econômicos e visando o aumento da produção, da produtividade agropecuária e o bem-estar social das famílias e comunidades rurais. Expresso este último em metas associadas à melhoria das condições de saúde, alimentação, educação e organização da população rural. Aqui já começa, na política, o Rodrigo já começa a entrar na questão mais organizativa, né, das populações rurais. No entanto, tudo isso é bastante complexo para se pensar em quem vai prestar esse serviço também. E nós sabemos, quem teve a oportunidade de participar de fazer um curso de nível superior, principalmente, sabe o quanto essa formação ela é reduzida, ela é uma formação mais técnica. Então, quando nós falamos extensão rural como um todo, e nós falamos que é um processo de educação, o choque está intrínseco ao modelo difusionista por causa que eles não pensam na lógica da educação, eles pensam na lógica de replicar, de reproduzir, né? de levar novas tecnologias, não é um processo construtivo. Então, nessa lógica da extensão como processo construtivo, né, é importante que Paulo Freire apareça, né, que precisa ter a dialogicidade, o empoderamento, a autonomia, a troca de saberes, formar sujeitos críticos e que, por fim, seja uma educação libertadora, tanto para o técnico como para o produtor, para o camponês, né? Então, esse é o processo de extensão, digamos que é um processo mais na forma de uma educação não formal. Mas, pensando na extensão, como ela surgiu no Brasil, ela surgiu completamente na contramão, né? Não foi dessa forma que surgiu a extensão rural no Brasil e nem no mundo, tá? Como vocês já devem ter ouvido falar muito, como surgiu as universidades, que foi para a questão do capitalismo, formar pessoas para manter o capitalismo, a extensão também, da mesma forma, né? Lá na antiguidade, principalmente nas universidades inglesas no século XIX, é que surge a questão da extensão, né? Que era a forma de ter instrutores para ajudar aquele povo do campo a fazer.
nesses termos mesmo, instrutores, que eles iam lá e instruíam como fazer. Tá? Nós vamos, na sequência, ver o que eram essas instruções. Então, a extensão rural mesmo, ela surge, a extensão surge na Inglaterra, mas a extensão rural surge nos Estados Unidos, que é onde no século XX, principalmente, né, que tem então toda a origem ali a partir de universidades, né, que eram as conhecidas como escolas da terra, enfim, assim, e que consolidou a primeira forma primeira forma institucionalizada de extensão rural. Lá no século XX, então, que eles institucionalizaram isso. No século XX, então, era muito, foi a era das grandes transformações, né? A Revolução Industrial, né? A pressão para a modernização da agricultura, que até então era muito, a agricultura era pensada muito na lógica de produção de alimentos e não uma forma comercial, a agricultura era produzir alimentos, né? Então, nós transformamos nesse momento a forma de pensar a agricultura e começa a querer produzir excedentes para comercialização. Então, a agricultura passa a ser uma produtora de alimentos para ser um negócio, ser um mercado, né? Então, é mais ou menos nesse período. E para quem estudou um pouco a história, principalmente a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que foi de 61 a 65, mais ou menos, que o sul dos Estados Unidos disputava com o norte, né, o direito de ter os escravos, né? Então, os escravos para produzir mercado, né, para se tornar uma potência mercantil ali. Então, o sul queria manter os escravos e teve esse embate, enquanto o norte já pensava uma forma de se industrializar, se capitalizar, não com escravos, mas com tecnologias, com conhecimento, enfim, foi nesse bojo que cria a extensão rural nos Estados Unidos. Seguindo, então, essa tendência, nesse momento, não é que o norte dos Estados Unidos era os bonzinhos que não queriam o sistema escravagista, né? Na verdade, eles queriam se inserir no capital, né? E os escravos já também não eram tão interessantes para eles. Então, o que eles queriam? Insumo, maquinário, crédito rural e assistência técnica, o conhecimento técnico produzido pelas universidades. Então, foi nesse momento que se cria a extensão rural, né? E também, de alguma forma, as associações de agricultores, né, que na época já começa a se pensar em formas associativas, né, para facilitar a formulação de créditos, a compra de máquinas, né, o acesso às máquinas, enfim. Então, a Associação de Agricultores vem também dessa época, né, como uma forma de facilitar a infraestrutura que tem. Nessa época também, e vocês já devem ter ouvido falar bastante, as questões das propriedades demonstrativas, né? E daí tem alguns que citam o Knapp, um americano, que ele trabalhou muito nessa lógica de ter propriedades demonstrativas. E se for ver as Ematers aqui no Brasil, até há pouco tempo, ainda hoje trabalham, hoje no Rio Grande do Sul, principalmente com esse atual governo, com o enfraquecimento da Emater, eles voltam a discutir as propriedades demonstrativas, que seriam as unidades de produção, as quais seriam os moldes que eles querem para o desenvolvimento. E, na época, a propriedade demonstrativa defendida ali, inclusive, era por causa da broca do algodão, né? Então, eles tinham uma propriedade demonstrativa e foi ali que tudo começou, essa lógica das propriedades demonstrativas. E, então, em 1914, já nos Estados Unidos, eles conseguem institucionalizar e oficializar o trabalho cooperativo de extensão rural, e que é um elo entre as universidades e os centros de pesquisa, né, com as populações rurais. Para a América Latina, então, eu acho que vocês já também conhecedores um pouco do processo todo da extensão rural na América Latina, ele surge pós-Segunda Guerra Mundial, na lógica de que precisava desenvolver a América Latina como um todo. Então, a Guerra Fria, na época capitalismo e socialismo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e uma preocupação dos americanos, né, principalmente dos Estados Unidos, na questão
do ideário comunista, né? Era o perigo vermelho, então eles precisavam buscar outros fornecedores de matéria-prima e para isso precisavam desenvolver. Então, no Brasil, de fato, ela entra como um modelo de adoção difusionista, né? Eles vêm aqui para ensinar, produzir, para vender. E nessa época, então, o extensionismo vem na década de 40 ainda, algumas ações, né, começam, mas ele vem com uma orientação técnica, muito recurso financeiro e muito material, né? Coisas que talvez ninguém conhecia, mas na época já tinham aquela, eu não sei como é que chama, aquelas máquinas que passavam só com o negativo da foto, eles já conseguiram, na época eles já tinham esse instrumento que mostravam fotos, enfim, deixava o povo da agricultura maravilhados em poder ver fotos de outros lugares, enfim, essas coisas todas. Então, foi bastante importante esse investimento feito, né? E daí era financiamento para melhorar a produção, assistência técnica na lógica de alavancar a agricultura. Esse modelo, então, difundia tudo isso através da persuasão. Era pessoas que falassem bem, né? Inclusive tinha treinamentos para as pessoas falarem bem, falarem bonito, e ter um poder de persuasão com as famílias, né? E com recursos audiovisuais fantásticos, assim, para o modelo da época, né? Que conseguiam, enfim, chegar até essas famílias, reunir e fazer. No Brasil, a primeira organização de assistência técnica foi lá por 1831, né, com a Sociedade Auxiliadora da Indústria Naval do Rio de Janeiro, né? Depois, lá por 1860, então, a Secretaria de Estados de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras também foi no Rio de Janeiro. E depois, em 59, 60, por aí também tem os 5 estados brasileiros, que foi a Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, também começam a se organizar como Imperial Instituto de Agricultura, né? E não é à toa que nesses estados surgem também as escolas de agronomia, que depois eu vou falar também, principalmente Bahia, Rio Grande do Sul e depois Minas Gerais, que eram os locais onde tinha também um investimento bastante grande na questão da agricultura, né? Teve onde é o Jardim Botânico hoje no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura também teve uma parcela importante, né, nessa história toda. E em 1906, que é onde é criado o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, né, que esse foi para favorecer a industrialização nacional, o modelo de agricultura que favorecesse a industrialização nacional. E daí, em 1801, acho que vocês aí da Bahia talvez conheçam melhor que eu, tem divergências, mas a Escola de Agronomia de Cruz das Almas, a princípio ela surgiu lá em São Bento de Lages em 1875, né? Mas é a mais antiga escola de agronomia, que eles já começam a se preocupar com essa formação, né? Para ter essas pessoas para fazer esse serviço, né? Em 1883, eu acho que foi, que é criada a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, que é na Universidade Federal de Pelotas agora. Muitos devem conhecer, o Juscelio que está aí assistindo teve a oportunidade de conhecer, né? Então, nesses períodos aí, cria toda essa estrutura para poder remover os obstáculos do progresso, né? E a introdução de máquinas agrícolas nas famílias rurais, né? Então, tudo isso foi se construindo, né? Até que foi criada a Comissão Brasileiro-Americana das Populações Rurais, a CBCAR, que foi uma das que coordenou esse processo por um longo período. E daí o Ministério da Agricultura cria as semanas ruralistas, que até hoje tem as festas no município, semana de não sei o quê, semana daquilo, a festa de... Então, é nesse período também que surge também como uma forma de demonstrar para aquele agricultor que na época era considerado Jeca Tatu, né? Então, ele
eles criam essas para demonstrar a evolução da agricultura, que não era mais bonito ser o Jeca Tatu, né? Então que ele tinha que se modernizar. Nesse período, o Ministério da Agricultura tem mais de 200 postos agropecuários em todo o país, então eles começam a ter um volume bastante grande pensado via Ministério da Agricultura também. No entanto, tudo isso que eu falei, daria para dividir em 3 momentos essa extensão rural brasileira. Uma que seria, então, que nós vamos ver uma a uma agora, mas primeiro o humanismo assistencialista, que seria na primeira fase, um difusionismo produtivista, que seria na segunda fase, né? Essa humanismo assistencialista, então, seria de 48, mais ou menos, autores que escrevem sobre isso, até 62, 63. Após isso, um difusionismo produtivista, que esse eu acho que foi o que teve mais impactos no Brasil, que foi todo o golpe militar, praticamente, de 63 até 84, e depois, de 85 a 89, um momento curto, que é o humanismo crítica, que retorna um pouco alguns conceitos lá do início. Mas aí eu vou falar rapidamente uma dessas aí, começando então pela primeira, que foi de 48 a 62, 63, que é o humanismo assistencialista. Essa, então, é muito ligada a um professor americano, né, que também foi professor da Escola Superior de Agronomia de Viçosa, que hoje é a Universidade Federal de Viçosa, que ele tinha uma ligação direta à American International Association, em inglês seria, né? Mas era a AIA. Ele tinha uma ligação muito forte a essa instituição e juntamente com a Fundação Rockefeller, que foi uma das precursoras aqui, financiou muito a extensão rural aqui no Brasil. Então, esse professor, John Grange, ele teve uma participação muito grande de pensar tudo isso, e foi quando a Fundação Rockefeller financia essa assistência técnica aqui. Então, nós temos desse modelo já a fundação da ACAR. Né? A ACAR começou em Minas Gerais, né? Lá por 48, 49, a primeira fundação. E daí é muito ligada à AIA, essa instituição ligada à Fundação Rockefeller, né? Que vem para financiar tudo isso, né? Então, a ACAR, na maioria das EMATER, ou, enfim, associações públicas de assistência técnica, surgem a partir da ACAR. O Rio Grande do Sul já iniciou como ASCAR, né? Mas a ACAR foi a primeira. E as ações da ACAR eram muito por meio de visitas domiciliares e reuniões de grupos, né? Em formas mais usuais, assim, da relação do extensionista agricultor, do contato. Aqui já surge a questão do JIP, tá? Então, o JIP e um extensionista, né? Um agrônomo e um assistente social. Tá? Nem era assistente social, era economista doméstico, tá? Então, nesse período, surge a ideia do JIP com o agrônomo, normalmente, com uma economista doméstica, que era para trabalhar as duas formas. Então, o principal objetivo deles era as mudanças de atitude para atingir o desenvolvimento individual e social. Nessa época, era bem típico assim, mudar o modo de viver das famílias, seja ela da forma que se alimentava, da forma que se vestia, inclusive a história de os banheiros dentro de casa foi muito nem dentro de casa, mas ter o banheiro próximo da casa, enfim, essas coisas são ações daquele período. Tomar banho uma vez por dia, uma vez por semana, essas coisas aí, tudo era discutido na época por esses grupos aí que discutiam com as comunidades rurais, muito em função do uso da persuasão, né? Chegar e persuadir aquelas famílias, porque eles tinham obrigação com isso, né? De produzir, aumentar a produtividade e gerar o bem-estar, porque o bem-estar era dessa forma que eles discutiam. Então, por isso que tinha os economistas domésticos, que era para trabalhar principalmente com as mulheres, né? Trabalho separado.
o agrônomo com os produtores. Depois até vou mostrar umas fotos que tinha antigas aí, para ter uma ideia. E prevaleceu, então, até a metade da década de 60, então, essa forma aí, que era uma economista doméstica trabalhando. Não sei se vocês lembram, e não sei se foi assim também ali na Bahia, mas aqui no Rio Grande do Sul era muito típico, todas as salas das casas que chegava ter conservas, as famosas compotas, numa estante, numa cristaleira, né, na sala da casa. Isso é o sinônimo de bem-estar, de uma família caprichosa e tal, é ter as compotas na cristaleira da sala da casa, quase como um enfeite, né? Mas isso é muito característico do trabalho das economistas domésticas dessa década aí, que ensinavam as mulheres a fazer isso, né? Então, são marcos ainda para a história da extensão. E, associado a isso, a questão do crédito, né? Muito crédito rural direcionado. Nesse momento, ainda tem um pouco de crédito para a questão de habitações e também para a questão de produção. Uma coisa importante, principalmente em Minas Gerais, nesse período, é a criação do Clube 4S, que era a formação de jovens de 15 a 24 anos, né? Filhos de pequenos e médios proprietários. Importante dizer que nesse período ainda a priorização era pequenos e médios proprietários, tá? Nessa primeira fase da extensão rural. E que era formar esses jovens para eles continuar na agricultura e adotar tecnologias novas nas unidades de produção. E os 4 S's eram saber, sentir, saúde e servir. Esses os 4 S's que eram utilizados, né, na época. Alguém chamou? Não, acredito que foi algum microfone que abriu sem querer. Tranquilo. Se quiser interromper, sem problema nenhum. Pode repetir os 4 S, por favor? Saber, sentir, saúde e servir. Eram os 4 S's que era adotado para a formação de jovens de 15 a 24 anos, né? Principalmente na CAR de Minas Gerais, mas teve outros modelos no país todo que também adotavam essa forma de trabalhar com a juventude para que eles, enfim, levar a tecnologia no meio rural. Esse público, então, quando nós pensamos hoje que trabalhar com as crianças e jovens é melhor, na época também eles já sabiam disso, né? Então, por isso, investiam bastante na formação desses jovens aí. Uma questão importante é que até a década de 70, quase, 68, 69, era quase uma proporção de um agrônomo para uma economista doméstica. E depois de 70 em diante, começa a aumentar essa relação. Chegando lá por 75, já a relação era de 5 agrônomos para um economista doméstica. Muda um pouco o sentido da forma de fazer extensão rural, né? Depois eu vou mostrar para vocês como se deu essa evolução aí da mudança da relação, né? Tirando a economista doméstica, né? E priorizando o agrônomo para pensar produtividade, né? Nesse primeiro momento ainda pensado o trabalho principalmente com mulheres, né, separado, né, e com a economista doméstica. E as operações de crédito também. Então, no início, lá desde 50 e poucos até 60 e alguma coisa, o crédito direcionado ao pacote tecnológico era menor, tá? E maior era os créditos focados em ações familiares, tá? Então, isso depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês ver como se deu essa mudança. Então, nessa época ainda tem crédito focado em ações familiares, tá? Nessa primeira fase da extensão rural no Brasil. Ainda tem muitos projetos educativos pro capital, né? Tipo, como modernizar, enfim, todas essas ações. Mas, em algum momento, eles acharam que isso até era sem sucesso, né? Porque o povo tinha uma certa resistência de todo esse processo de adotar todas as tecnologias. Os famosos teimosos, né? Que são os que talvez até hoje mantêm a característica de trabalhar com sementes crioulas,
enfim, esses agricultores são os que vêm resistindo desde aquela época, né? Bom, depois disso, então, depois de ter a CAR, aí tem todo o surgimento, principalmente da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, que foi no Rio Grande do Sul. O Banco do Nordeste, então, é uma criação dessa época também, logo depois, né? A Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural também, a ANCAR, né? Não sei se vocês têm muitos conhecimentos sobre a ANCAR, mas também foi criada nesse período aí, porque o Nordeste era uma região muito promissora, né? Café, cacau, enfim, aí precisava ter, e outros produtos também, né? Mas precisava ter essa assistência técnica, né? E todos eles foram criados nos moldes da ACAR, né? Da ACAR de Minas Gerais. E a ideia é daí também nasce a ABCAR, que é a Associação Brasileira de Crise e Assistência Rural, que essa sim teve a função de disseminar por todo o país, né? As associações eram muito ligadas ao crédito rural, né? E muito fomentada pela Fundação Rockefeller, né? Junto com a AIA, né? E daí os estados brasileiros tinham que assumir essa questão. O sistema brasileiro, então, ele cria mais o Ciber e mais o Cibrater. Esses sistemas foram criados para, de fato, trabalhar com esse público ali enfim, trabalhar a questão da evolução da agricultura considerada por eles. Dito isso, da primeira fase, eu entraria para a segunda fase, que seria um difusionismo produtivista. E, ao meu modo de ver, essa foi a que mais obteve resultados, tá? Não estou dizendo resultados que eu concorde, mas resultados do ponto de vista do que estava se propondo. O difusionismo produtivista, então, ele vem muito numa forma até missionária, quase, né? E ele vem buscar, daí muda o que eu falava antes, nessa lógica que começa a partir de 63, 64, muda a lógica da relação. Não tem mais a economista doméstica, né? Reduz os técnicos, no caso, formados em economia doméstica, e prioriza os agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas, né? Então, desmancha as equipes casadas de um profissional da agropecuária e outro da economia doméstica. E aí sim entra as prioridades para atividades econômicas, né? Aquela administração do lar e outras assistências voltadas para dono de casa é meio que reduzida, se não quase extintas em alguns locais, essa forma, nesse segundo formato de extensão rural que tivemos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, lá em 1960, nós tínhamos 10% dos municípios brasileiros com assistência técnica, tá? Com extensão rural. Lá por 70, já foi para 40% dos municípios. Aí que começa essa segunda fase e que expande para todo o Brasil. Em 80, nós já, vejam que de 70 para 80, nós partimos de 40% dos municípios com extensão rural para 77%. Em 90, nós já atingimos 83% dos municípios com extensão rural. Claro que os municípios na época eram maiores e tal, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, um expressivo avanço da extensão rural no Brasil nesse período do difusionismo, que é, de fato, construir a Revolução Verde, tá? Vocês já devem ter lido bastante sobre a Revolução Verde. Então, esses técnicos são comprometidos para isso. O que acontece nesse período é que tem algumas reivindicações, greves, mobilizações que todos vocês já conhecem, já começa a surgir um debate bastante grande em função da reforma agrária, surgem as ligas camponesas, todo nesse período aí, um pouco questionando essa evolução tão grande, esses resultados, digamos, tão bons para esse difusionismo que acontecia. Então, nesse momento, a AIA se retira da direção da ABCAR, então já começa a ter esses conflitos, então eles se retiram disso daí.
em 64, o golpe militar, o Estatuto da Terra, né, já começa a ter. Então, nesse período, cria o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, né, e o INDA, Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Esses dois daí que tem no governo militar uma forma de ideologia da modernização da agricultura, né, por meio do incentivo da produção destinada à exportação, né. Então, esse vai ser o grande norte da ação da extensão nesse período, incentivo da produção destinada para exportação, né? Então, por isso que não tem mais necessidade da economista doméstica, né? Nesse período, ainda, as pesquisas agropecuárias eram muito ligadas aos institutos de pesquisa agropecuárias. Eu não tenho bem certeza, mas eu imagino que o IAC, que é o Instituto Agronômico de Campinas, ainda é dessa época. Grande parte dos demais institutos de pesquisa foram extintos, fundações, enfim, foram extintos depois, né? Mas nessa época ainda os institutos de pesquisa faziam, né? Pesquisas mais pontuais. E em 72, então, cria a Embrapa, né? Que daí é quem começa a produzir a tecnologia, o conhecimento para esses extensionistas levar para mudar a realidade agrária do Brasil, né? Então, a Embrapa começa a coordenar essa produção científica, essa produção de conhecimento para esse período que os extensionistas são capacitados, né, para reproduzir o que é gerado dentro de um laboratório, dentro de um campo de pesquisa, enfim, a Embrapa já começa a coordenar nesse período aí. Enfim, teve crises nos dirigentes da Associação Brasileira de Crédito Rural, enfim, aí, e daí nós temos a criação, logo depois da Embrapa, a criação da Embrater, que é a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, tá? E que essa sim teve a função de criar as Ematers de todo o país. Eu acho que a Bahia era Emater, não tenho bem certeza qual que foi a empresa pública que fazia a extensão rural nesse período. Mas a grande parte, o Rio Grande do Sul, aqui é a Emater e que tem até hoje, tá? Tem outros locais, o Paraná é Emater, enfim, tem outras instituições. Mas foi nesse período que criaram todas as instituições públicas, tá? E daí cria o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é o Cibrater, né? Nesse período aí para coordenar tudo isso. Foi de, digamos, tamanho sucesso, né? Essa questão toda que chega lá por 84, né? Com essa crise toda, com essa evolução, e daí começa a ter as crises, né? Em 84, dá para dizer que tem uma fissura nessa forma de extensão rural, muito em função das lutas, né, e que vocês devem conhecer da história do Brasil, as lutas pelas diretas, pela reforma agrária, e então foi muito as lutas em função do sucesso que estava tendo esse difusionismo, né? E daí que 84 dá para encerrar a segunda fase da extensão rural no Brasil e começar a terceira fase de extensão rural brasileira. Essa talvez um pouco mais curta, né? De 85 a 89 praticamente, que ela é uma fase considerada humanismo crítica, tá? Nessa lógica, muito para atender às reivindicações que se tinha, né, em função da organização dos movimentos sociais, já dos movimentos ambientalistas, enfim, já começa e tem uma crítica muito ao projeto de tecnificação acelerada da agricultura, né? Então a extensão começa a dar uma atenção para isso, e muitos técnicos também já começa a ter os encontros brasileiros de agroecologia, já começa a surgir todo esse debate, né? Então, com essas críticas, vindo do processo de fusionismo e da Revolução Verde, é que entra em xeque todo o sistema brasileiro de extensão rural, né, o Cibrater. Que esse sistema chega no governo Collor e o governo Collor extingue ele, tá? Então, as principais características desse modelo seria voltar à questão da promoção
a principal característica, talvez, do humanismo crítico é a promoção humana integral das maiorias demográficas do campo, que volta a buscar trabalhar com a grande maioria. Eu acho que eu não falei na segunda etapa ali, da difusionismo produtivista, é que não era mais a classe média e baixa, a prioritária, né? Era os grandes, então era difundir com os grandes, né? Inclusive com compra das áreas menores ou ir se apossando dessas áreas. Nessa terceira fase humanista crítica, já começa a voltar a questão de trabalhar com os pequenos e médios produtores, né? Já começa a ter alguns digamos, viés de trabalho, que era diminuir o paternalismo, que era muito comum na etapa anterior, né? E com uma visão de uma perspectiva mais libertadora, né? Aqui já considerando que o sujeito e suas ações como cidadão, né? E antes era mais o técnico como dono da verdade, né? E daí, dessa forma, começava mais problematizar a realidade agrária para construir com o agricultor. Então, não mais o técnico como um agente de mudança, manipulador, mas sim um interlocutor dessas novas tecnologias, né? No entanto, 1990, né, tem a extinção da Embrater, desativação do Cibrater e uma época de decadência da extensão rural. Nessa época de decadência da extensão rural é que entra muito a questão das ONGs, tá? Muitas ONGs aí são formadas a partir de 80, principalmente década de 90, tá? Então, por falta de um processo de extensão rural. Eu não sei se eu consigo passar aqui, eu até ia mostrar alguns, mas depois eu mostro algumas coisas assim. Mas então, só recapitulando a questão das fases, então. Humanista assistencialista, 48 a 62, 63, essa relação técnico com os agricultores como uma relação de sujeito e objeto, tá? Então, é uma relação que os agricultores em si eram simplesmente... Você podia falar mais devagar sobre essa questão de 48 a 63, a primeira fase, o nome? Tá, eu já vou passar, eu acho uma lâmina, se eu consigo compartilhar com vocês aqui, que daí eu tenho um resumo de tudo, pode ser? Pode ser. Mas seria as três fases, então, humanista assistencialista, 48 a 62, 63, onde o agricultor era um sujeito, um objeto, tá? Eu tratava o agricultor como objeto. Daí depois 63 a 84, difusionismo produtivista, uma relação técnico-agricultor com uma relação de sujeito-objeto ainda, tá? Então o agricultor é um objeto. E na humanista crítica, já de 85 a 89, uma relação onde é sujeito a sujeito, né? Começo a discutir. Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Professor, pela tecla verde aí que eu compartilho a tela, você consegue compartilhar? Tecla verde aqui. Sim. Vocês estão vendo? Sim. 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 Tá. Então, eu vou fazer um resumo de tudo isso, então, que eu falei até agora, para talvez para ilustrar um pouco e mostrar algumas imagens. Aquela primeira pergunta que eu falei, né, do que é a terra, o que é assistência técnica e o que é extensão rural, tá? Assistência técnica, a diferença, então, de assistência técnica e extensão rural, né? Eu li esses dois conceitos no começo, mas depois, se quiserem, eu posso passar essa daí. Então, eu acho que para nós pensar a extensão rural é nesse conceito aqui. Ó. Nesse conceito aqui, vocês estão vendo eu apontar ou não? Sim, nós conseguimos ver.
Então, nesse conceito aqui, que é o serviço de educação não formal de caráter continuado no meio rural, que promova processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais, tá? Aqui eu falei também da lógica de alguns pressupostos freirianos, né? Então, que precisa ter nesse processo, no entanto, não é o que nós tivemos. Daí, o que eu falei de desmistificar o processo, ou enfim, de dizer que o processo era feio, ou que o Jeca Tatu era feio, é que era dessa forma que se tratava na época o agricultor, da forma que vocês estão vendo aí na imagem. Então, eu acho que eu consigo ampliar aqui. Tá? Então, era essa forma que viam o agricultor. Então, para tudo isso, criaram as formas de extensão. Então, a primeira fase da extensão humanista, lembra que eu falei que depois ia mostrar umas fotos? Vejam que aqui é Minas Gerais, a economista doméstica, né, ensinando as mulheres, possivelmente na sala de uma casa, ensinando as mulheres a fazer algumas atividades, enfim, artesanato, enfim, comidas, dessa época aqui. Na foto de baixo, então, no fogão também, trabalhando a questão da alimentação. E o agrônomo trabalhando, vejam aqui, pessoal tudo de camisa, olha os técnicos extensionistas, camisa branca, né, trabalhando, esse aqui é o famoso tripé, né, para trabalhar a questão a campo, estão trabalhando a campo, possivelmente fazendo curva de nível. Eu falei antes da questão da relação técnico-agrícola com extensionista doméstico. Então, vejam aqui, essa é a curva, tá? Eu falei até 70, né? Se nós for ver, a cada 2 agrônomos tinha um economista doméstico, tá? Uma. Geralmente eram mulheres. De 70 em diante, ali, que começa a fase mais difusionista, 63, né? Que começa, então, ela já começa a inclinar e aqui aumenta significativamente, para vocês verem, em 75 já tem mais de 5 técnicos das áreas das agrárias, né, para uma economista doméstica. Aqui o outro gráfico para vocês verem como muda também a questão do crédito rural. Vocês estão vendo essa linha cinza, né? Essa linha cinza é focada a ações do pacote tecnológico, tá? Os créditos relacionados ao pacote tecnológico. Então, vocês veem que até 60 não tem nada de financiamento para pacotes tecnológicos. A partir daqui, 60 é quando começa a Revolução Verde para nós, vocês veem como vem aumentando significativamente, tá? E essa linha preta aqui é o crédito orientado o crédito focado em ações familiares, tá? Então, no crédito focado em ações familiares, vocês veem que começa como ele sendo o mais difundido e vem diminuindo até praticamente chegar a zero aqui na década de 70 para essas ações focadas em ações familiares. Aqui, da segunda fase, então, da extensão rural brasileira, é o que eu falei também, olha, 10% dos municípios tinham a extensão rural, 70 já passou para 40 e na década de 80 para 77% dos municípios com extensão rural, tá? E na década de 90 nós chegamos a 83% desses municípios. Daí então, eu falei da extensão rural, a terceira fase, né, o humanismo crítica, né, que ela leva toda a crítica da tecnificação acelerada da agricultura, né? E que esses compromissos do Cibrater começam a ficar em xeque, e por isso que entra em colapso tudo isso. Aqui, né, eu falei um pouco dessa questão aí, mas é a promoção humana integral das maiorias demográficas do campo. Esse é a principal característica, né, que tem nesse período aí. Então, aqui que eu falei, ó, que tem, se alguém quiser anotar, ou eu posso disponibilizar também o resumo de cada período e a principal característica de cada processo desses aí. Eu posso parar um pouquinho aqui, depois tem mais 2 ou 3 lâminas para nós abrir para o debate, tá?
mas se alguém quiser copiar ou quiser fazer alguma pergunta, nós podemos começar, digamos, dialogar, ou eu finalizo aqui e depois dialogamos, vocês que sabem. Então, agora, aqui já no chat, professor, a Yara, quando você trazia essa questão, se eu não me engano, na primeira fase, né, que teve esse investimento na formação de jovens, né, nessa intencionalidade deles estarem contribuindo nesse processo já de, digamos assim, de ser mais conscientes, ela perguntou se isso era só meninos ou também se também as meninas estavam inclusas, né, nesse processo, quando estavam formando jovens para trabalhar. Para trabalhar no meio agrícola eram homens, tá? Mulher não fazia parte desse processo. Mulher era no máximo as formações com as economistas domésticas, tá? Mulher não participava desses cursos para tocar a atividade agrícola. Era quase motivo de pena de morte, né? Nesse período, porque a mulher no máximo casava com alguém que fosse ficar na agricultura, não que ela fosse alguém que pensasse o desenvolvimento agrícola. Não acreditavam que a mulher fosse capaz de coordenar um processo de desenvolvimento da agricultura nesse período. Certo. As imagens que aí era de meninos, só meninos. Inclusive tinha toda a questão de não misturar, né? Se fosse sair de casa não podia nem sair junto, né? Nós estamos falando de antes de 60, né? Ou ali nos anos 60. Sim. Aí o Anderson, ele coloca aqui que nas EMARCs, nas escolas técnicas, tinha um curso, né, de economia doméstica, e aí o Mário, ele responde que aqui na Bahia, o ACM, ele mudou a instituição de EMATE para EBDA. Daí, isso, pessoal, se vocês podem ir se inscrevendo aí pelo chat, podem ir mandando os questionamentos de vocês, para a gente abrir para essa reflexão coletiva, né? Porque são várias. A partir de toda essa exposição que o professor trouxe, aí vocês podem se inscrevendo que eu vou contribuindo aqui na organização das falas. Eu estou vendo que a Neuza está se inscrevendo, senão podemos repassar também aqui. Eu fiz um resumo para facilitar para todos visualizar aqui as 3 fases que marcaram a história da extensão rural pública brasileira. Mas podem perguntar, Neuza. Na realidade, é só algumas dúvidas com relação à nossa extensão rural de hoje, né? Porque aí a nossa extensão, eu estou entendendo que o que nós fazemos hoje enquanto técnicos é dar continuidade na extensão humanista crítica. Claro que com várias ponderações e com aperfeiçoamentos, principalmente no campo da agroecologia, porque a gente não está formando, não está indo para lá só para dizer para o cara faça assim, mas também aprender junto coletivamente, né? A minha pergunta é, a partir desse período, né, depois que veio toda essa revolução industrial para o país, a monocultura, ela de fato se instalou em nosso Brasil, aqui na Bahia e principalmente onde nós moramos. Nós tivemos o reflexo do monocultivo hoje, do eucalipto, mas nós já tivemos já o mamão, né? Nós já tivemos a pecuária extensiva, que para nós também foi uma das coisas que foi um auge, né, na nossa região. Então, a minha pergunta mais é nessa linha. Qual é, hoje, o tipo de extensão que a gente está fazendo? Além de se estender essa humanista crítica, para além disso, a gente teve outras extensões após esse período de 89? Sim. Eu vou entrar daqui a pouquinho. Na verdade, a partir de 89 foi um sistema bagunça generalizada, tá? Que cada um fazia o que queria, né? Não tivemos mais um processo pensado enquanto nação brasileira pensar um processo de extensão rural. Então, teve as ONGs que fizeram a extensão, ali surge, a partir daí surgem as próprias cooperativas do movimento, surgem várias associações, surge de tudo um pouco, tá? Mas é a bagunça generalizada, cada uma faz o que quer, não tem um processo coordenado, tá? Mas eu vou entrar nisso logo adiante para nós começar a pensar o que fazer.
Mas uma coisa disso que você fala que é bastante importante e que enraizou no sistema brasileiro é o difusionismo, tá? E isso não só nos técnicos, mas também nos agricultores. A questão da assistência técnica ligada ao crédito, tá? Então, hoje, nós, em muitos processos agroecológicos, nós adotamos um sistema difusionista. Quando nós chegamos, por exemplo, por que essa área aqui não tem cobertura verde? Né? Não sei o quê. Não, isso é um sistema difusionista, porque eu quero que tenha cobertura verde em todas as áreas de produção agroecológica, mesmo eu não conhecendo aquela realidade. Né? Eu chego lá e digo, isso. Então, isso é difusionismo. Né? Nós precisamos pensar uma forma que o Tomazino vai trabalhar com vocês na próxima aula, que é uma extensão crítica, é uma extensão como um processo de formação. Então, o fato do agricultor querer sempre que o técnico elabore o projeto de crédito é uma visão difusionista lá da época que se enraizou, que o técnico trazia crédito, que o técnico ia trazer um monte de coisa. Não é para discutir os problemas ali locais. Ele queria dinheiro para desenvolver a unidade de produção dele, né? Então, nós temos os técnicos mais, tá? Mas tanto nos técnicos como nos agricultores, uma visão muito difusionista ainda, né? Então, essa é uma grande preocupação. E mesmo nós, dentro das nossas cooperativas, e aqui eu falo como membro do movimento, tá? Desde 96 sou militante do movimento e que penso junto também a essas questões, nós ainda pensamos em muitas cooperativas nossas, em muitas associações, enfim, nossas, em muitas ONGs, nós ainda temos uma visão muito difusionista, né? E que é isso que eu acho que nós temos que evoluir esse debate. Evoluir coletivamente, que eu digo, não estou dizendo que é o mal da humanidade nós fazer isso. Não, nós temos que nos policiar para pensar isso. E as escolas nossas, vocês aí, nós aqui no Educar, nós temos que pensar muito essa lógica aqui, de como nós construir processos de desenvolvimento coletivos, né? Não da lógica difusionista. Daí, professor, só para a gente organizar, a gente vai fazer alguns blocos, né, de considerações ou questionamentos, né? Então, até agora a gente tem 2 inscritos, aí eles vão fazer, aí o senhor toma a fala, e aí, enquanto isso, o pessoal pode continuar se inscrevendo aqui no chat. Aí, então, vamos fazer blocos de a cada 3 inscrições, pode ser? Cada 3 fala, o senhor retoma e a gente abre de novo, para a gente ir se organizando. Aí, então, o João, depois... Eu não vi, não, Felipe, você colocou sua inscrição aí, desculpa. Você colocou sua inscrição antes de quem, Felipe Campelo? Que eu não vi. Lá em cima ainda, desculpa. Então, a gente tem o Felipe Campelo, o João, depois o Juscelio e a Dani. Felipe Campelo. Boa tarde. Jacir, eu queria que você falasse um pouco, nesse período do difusionismo produtivista, ele vem com uma avalanche, com uma articulação muito forte entre crédito, universidade, instituição de pesquisa, quer dizer, o Estado estava muito presente, botou muito dinheiro, né, para fazer essa conversão, né, da forma de agricultura, o jeito, né, e os conhecimentos populares que se tinham ao longo do tempo, e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco assim. Essa não foi não foi uma ação muito bem sucedida vamos dizer assim, dentro do plano, né, do Estado ou plano do mercado, né? Então a gente teve uma reação forte também dos camponeses. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas principalmente pegando esse aspecto das sementes. Eu acho que é um bom exemplo, né? O surgimento do milho híbrido, o surgimento depois dos transgênicos, mas principalmente nesse início, né? Como foi a reação camponesa em relação a esse processo? É isso. Certo, obrigada, Felipe. João, Luiz Carnicel.
Boa tarde, companheiros, companheiras. Então, na verdade, eu fiquei na dúvida se vai falar ainda. Pelo que eu entendi, se dividiu em 2 blocos, né? Um nesse sentido mais da agricultura produtivista, assistência técnica produtivista, e você vai falar ainda sobre esse período mais recente. Porque daí eu acho que a minha pergunta assim, acho que você não comentou ainda, né? Seria mais com relação ao Planato. Porque daí ele coloca algumas diretrizes, né? Principalmente sobre a TES. E daí o que mudou, assim, nesse sentido, com relação às diretrizes da assistência, desse serviço, né, na verdade? Certo, obrigada, João. Juscelio, depois Dani. Muito bem. Boa tarde, os companheiros e companheiras. Boa tarde, Jacir. É um prazer grande poder estar falando contigo depois de tantos anos de luta aí no Rio Grande. Mas eu queria colocar um pouco assim, em relação, né, a que Jacir pudesse, de repente, dar uma mais explanada em relação a essas características, né? Porque os três modelos, digamos assim, que já o senhor trabalhou aí, ele traz algumas coisas que estão intrínsecas nos três, né? Ele sempre traz um pouquinho, né, de cada característica dentro de cada período. E aí eu queria dizer assim que fico um pouco decepcionado, né, com a minha carreira de veterinário, porque para vocês terem uma ideia, né, de como que isso não está ouvindo bem. Tá cortando, Juscelio. Tá tendo bastante dificuldade para a gente compreender sua fala. Deixa eu tirar o fone de ouvido, quero ver se melhor. Então, estão ouvindo bem agora? Continua falhando um pouco. Mas dá para entender, toca aí, José. Bueno, vamos lá. Dizer assim, eu estava falando aqui dentro dos três períodos, dentro das características aí que foi trabalhada, ela traz, né, várias características aí que passam de um modelo para outro, e como que isso vem, né, foi trabalhado muito bem dentro da cabeça do campo deles, né, que às vezes eu até brinco que eu me sinto meio decepcionado, né, com a minha carreira de veterinário, porque às vezes eu chego a fazer alguma visita, né, quando me chamam para ver alguma coisa, e o pessoal fica meio decepcionado, né, que tipo de veterinário é esse que não indica nenhum remédio, né. Então está colocado muito na cabeça deles que o técnico, né, ele é o dono do saber e detentor dos conhecimentos, e que se ele for uma outra proposta, que não seja aquela proposta de resolução do problema, ele fica desacreditado, né? Não por ser técnico, né? Mas tipo, acaba que ele não tem uma função específica, né? Então, como que você vai fazer uma atividade de um determinado animal que está com um determinado problema e, né, na leitura do processo a gente vê que não é um problema de doença, é um problema de nutrição, alguma coisa nesse sentido, e a gente indica uma alimentação melhor e nenhum tipo de remédio, né? Então ele acaba sendo desacreditado. E isso está intrínseco, né, dentro desse observado, dentro dessas colocadas aí, que né, a gente acabou criando uma situação em que os agricultores estão, eles se veem dessa forma já, eles se veem como objeto. Então, para a gente trabalhar isso de uma forma de mudança disso, se torna um processo bem mais complicado. Eu não sei se eu acertei nesse sentido. Era isso, obrigado. Deu para compreender, professor? Acho que algumas coisas, mas cortou bastante. Eu vou tentar. Sim. Senão, depois qualquer coisa o José me cobra mais adiante. Não, ele trouxe essa questão dos agricultores com esse processo histórico da extensão rural, né, de fusionista nessas diferentes fases. Hoje em dia, ele meio que
se frustra ou fica assim se questionando quanto à profissão, porque quando ele chega nos espaços de formação, né, de conversa com esses agricultores, eles já querem que esse técnico, essa pessoa, esse profissional já chegue com o remédio, né? Então, ele já tem um problema e eles querem resolver aquele problema, né? Então, ele faz... E aí, ele trouxe um exemplo de um animal que, às vezes, está doente, e aí ele só orienta uma questão de melhorar a alimentação, né? E aí, eles são meio resistentes quanto a isso. Eles não querem melhorar o processo produtivo ali, né? Eles querem um medicamento, eles querem ali uma receita pronta. Não, então você faz isso, isso, isso. E seria mais ou menos nesse sentido a colocação do Juscelio. E aí temos mais uma inscrição da Dani. Aí na fala da Dani e do senhor, aí o pessoal pode continuar se inscrevendo. Dani? Meu microfone e meu vídeo aqui. Não, o que eu queria perguntar é o seguinte: eu lembro de ter participado, talvez, de uma discussão com o pessoal lá da Sônia Bergamasco, o pessoal do NEA, de que a descentralização da assistência técnica ela foi um tiro no pé, assim, que acabou sendo uma forma de privatização da assistência técnica, e hoje a gente vê que a destruição completa da assistência técnica no Brasil, né? Então, eu queria que falasse um pouco disso, assim, se na sua visão, se essa questão da descentralização foi mesmo um tiro no pé, como é que se avalia essa questão da privatização, entre aspas, aí, privatização da assistência técnica? Certo, obrigada, Dani. Aí, professor, o senhor fica à vontade para fazer as considerações, e aí o pessoal pode continuar se inscrevendo aí no chat. Fica à vontade. Então, Juscelio, grande abraço. Para quem não sabe, o Juscelio é um grande irmão que a vida me deu e que está aí na Bahia agora, mas tivemos grandes trabalhos juntos aqui no Rio Grande do Sul, no período da faculdade dele, e foi um grande professor meu também, tá? Então, hoje eu trabalho com apicultura graças aos ensinamentos do Juscelio, e não só apicultura, mas acho que foi um grande amigo, irmão, que construiu uma relação muito boa aqui, eu acho, no período que ele teve. Uma pena que ele está longe agora, né? Podia estar mais perto, né? Mas grande abraço, Juscelio. Eu vou começar com a questão do Juscelio. Essa questão ali é o que eu dizia antes, a questão do difusionismo, ela está muito enraizada ainda, não só nos técnicos, embora a formação dos técnicos seja difusionista, a formação dos veterinários seja para trabalhar clínica, né? Então, hoje nos preparamos para o difusionismo. É um processo muito difícil de pensar o desenvolvimento como um todo. É igual nós vamos no médico para pegar remédio, né? Nós não vamos lá para ir o médico fazer alguma orientação para nós, não, nós queremos que o médico nos dê remédio. E o produtor, da mesma forma, vê muitas vezes o veterinário, aquele cara que faz clínica, né? Ele não vê o cara que pensa uma produção, um planejamento de uma pastagem, um planejamento de uso daquela área, enfim, essas questões. Então, esse é o grande desafio nosso, né? E é mais fácil fazer a clínica, no caso do veterinário. E no caso do agrônomo, é muito mais fácil pegar uma análise de solo e dizer, bota tanto de semente, tanto de adubo e planta nesse espaçamento e pronto. Não pensar o todo, não pensar o planejamento, não pensar o desenvolvimento como um todo. Então, esse é o grande desafio que nós vamos ter que pensar sempre em processos educativos de extensão rural, né? O difusionismo cumpre muito bem, né? E daí, entrando na primeira pergunta que teve aí sobre a questão do momento do difusionismo no Brasil, na minha avaliação, o difusionismo teve um sucesso muito grande, né? Talvez um dos principais programas assim da época que foi de sucesso foi o difusionismo. Não por o que nós acreditamos, tá? Não do ponto de vista das sementes crioulas, não do ponto de vista da autonomia dos agricultores, não do ponto de vista do desenvolvimento
no sentido de desenvolvimento mesmo. Mas do ponto de vista de implantar a Revolução Verde, ele teve muito sucesso. E uma questão importante do difusionismo foi a forma com que ele trabalhou. Ele trabalhou de uma forma bem mais completa. Se nós pensar hoje, as grandes usinas de álcool, açúcar, enfim, elas são dessa época financiadas. Então, elas pensaram muito bem o processo como um todo. Então, destrói todo o conhecimento que os agricultores tinham das sementes crioulas, ele era algo atrasado, era coisa do Jeca Tatu, tá? Então, isso tinha que ser destruído. Como é que destrui? Como é que vai destruir? Colocando coisas mais importantes, né? Mais importantes da lógica da Revolução Verde, que daí entra todas as variedades. E daí, nesse período, nós começamos a reduzir, inclusive, o que comer, né? Na época, lembra que eu falei no começo lá, nós pensávamos a agricultura como uma forma de produção de alimentos? Nesse período, acaba que não é mais essa lógica de pensar a agricultura. A agricultura é pensada para o mercado, né? E daí é melhor produzir 20 hectares de cana do que ter 1 hectare de cada coisa, né? Guardar semente é coisa do passado, né? Nós precisamos comprar semente híbrida, ou na época surge o milho híbrido, mas começa a ter todas as variedades novas. Então, os institutos de pesquisa, na época, começam a desenvolver variedades e a assistência técnica da época, a extensão rural da época, tinha por obrigação levar essas novas variedades para os agricultores, né? E, de certa forma, persuadir eles a produzir. Então, produzir a variedade nova, não a variedade antiga. Por isso que eu digo, só sobrou os teimosos, aqueles que não receberam assistência técnica ou aqueles que resistiam a esse modelo, aí que sobrou com essas sementes crioulas, por exemplo. Senão, a assistência técnica vinha. E o grande problema da persuasão deles era que tinha dinheiro também, né? Então, por que ele ia produzir com semente crioula se o pacote trazia tudo prontinho para ele, né? Então, esse momento foi devastador do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista da independência dos agricultores, simplesmente destruiu tudo isso, né? Então, por isso que eu avalio que, do ponto de vista do difusionismo da época, ele teve muito sucesso. O dinheiro fez ele ter sucesso, né? Porque teve crédito agrícola liberado. Quem quisesse, teve, né? Então, por isso que esse difusionismo produtivista teve sucesso no Brasil pela forma que ele foi implantado, né? E o quanto ele destruiu do ponto de vista dos agricultores familiares, principalmente dos camponeses, né? Porque muitos deles, e além disso, não é só que tirou as variedades crioulas deles, enfim, a autonomia, muitos tiveram que sair, que é a questão do êxodo rural, né? Então, esse difusionismo produtivista também previa ampliar a área de produção. Ampliar a área de produção tinha que excluir gente, né? Então, porque aumentava a tecnologia e tal. Então, foi uma forma de tirar as famílias que na época eles consideraram que não tinham o mesmo sucesso, né? Que elas não conseguiam acompanhar o desenvolvimento da agricultura, portanto, esses estavam fora. E daí eles tinham as propriedades demonstrativas, as propriedades agrícolas demonstrativas, que era o exemplo que tinha que seguir. Os demais, eles ficavam excluídos de crédito, ficavam excluídos de qualquer forma de acesso, e era o Jeca Tatu que tinha que sair da agricultura, né? Então, esse modelo difusionista talvez foi o pior do ponto de vista da agricultura camponesa, mas na lógica dele teve sucesso, né? Então, só não me entendo que eu acredito no sucesso do difusionismo, tá? Na lógica pelo qual ele foi pensado, ele teve um sucesso muito grande, porque teve dinheiro, né? E por isso que eu sou um dos defensores que o Estado brasileiro tem que botar dinheiro para desenvolver a agroecologia. As usinas de açúcar e álcool não foi do nada que elas surgiram. Teve dinheiro colocado lá para desenvolver isso. A soja, aqui principalmente no sul do Brasil, a região centro-oeste, enfim, a Bahia também, se for olhar ali, aquela região de Barreiras, né? Ela teve dinheiro colocado, e tem até agora dinheiro sendo colocado tanto em máquina, em insumo, em silos, né? Em estrutura portuária,
em estradas, rodovias, né? Então, para conseguir escoar a produção, foi dinheiro público que foi colocado para desenvolver isso, né? Então, por isso que eu sou um defensor de que o Estado brasileiro deve isso aos produtores agroecológicos. Eles precisam ter outra forma para ter que botar dinheiro para auxiliar no transporte, estruturar a produção. Não dá para pensar só que aquele agricultor trabalha de enxadinha e tal. Não, eu acho que nós temos essa dívida com esses produtores, né? Sem contar que eles estão produzindo alimento para nós, né? Então, essa forma de pensar é que nós vamos temos que construir isso, né? Porque o Estado brasileiro deve isso aos camponeses, a esses que estão fazendo agroecologia hoje, que foram os teimosos daquela época, ou alguns que entraram naquele modelo e faliram e hoje são produtores agroecológicos, ou enfim, tem uma visão diferente, né? Então, acho que esse é o grande desafio. A outra questão que foi feita, eu já vou entrar nela. Inclusive, eu deixei aqui para vocês ir vendo essa lâmina aqui, as diferenças, depois qualquer coisa eu posso deixar para vocês. Eu só vou mostrar aqui, então, que foi questionado sobre as fases, né? Depois de 89, o que aconteceu? Então, de 89, 90 aí, entra a quarta fase. Aqui, esse gráfico também mostra digamos, a intensidade de apoio do governo federal, na pergunta que foi feita aqui. Olha a intensidade aqui, tanto em recurso como em tudo, praticamente. Vejam aqui, na segunda fase foi o momento que o governo federal teve uma intensidade maior. Daí depois decresce essa intensidade e chega aqui em 90, né, que praticamente daí alguns denominam a quarta fase, que a quarta fase foi a extensão rural se agarrou do jeito que conseguiu. No caso do Rio Grande do Sul, já entra governo Lívio, e que é um pouco do texto que eu mandei para vocês, que o governo do estado assume, de certa forma, a extensão rural e por isso tem recurso, tá? E a Emater continua. Em muitos estados, as empresas de extensão rural faliram nesse período, reduziram suas atividades. E aqui o estado assumiu, conseguiu continuar. Daí, no 2003, alguns caracterizam como a quinta fase, tá? Na quinta fase, então, é quando já é governo, já entra governo Lula ali, e que daí começa a extensão rural por contrato. Daí eu acho que já vamos entrar na questão do Planalto, que foi uma das perguntas também, que hoje nós temos uma extensão rural por contrato, que ela é fragmentada, que eu tenho minhas críticas também, que eu posso fazer logo adiante a questão das críticas à extensão rural por contrato. E, inclusive, temos divergências até dentro do próprio movimento sobre isso, né? Mas eu não sei se tem já mais algumas perguntas, senão eu posso seguir mais um pouquinho e depois seguimos o debate. Então, até agora, o pessoal não se inscreveu mais. Bom, aqui no chat, né? Se alguém abriu a câmera, aí eu acho que eu não vi. Mas até então, professor, não tem nenhuma inscrição. E aí, só lembrar os que talvez não olharam o chat, eu coloquei aí o link da lista de presença. Aí, por favor, quem puder clicar aí, entrar e assinar lá a lista. Aí pode continuar, professor. Se caso alguém tenha... já vem mais inscrições aqui. Então, a Tatiana, ela vai estar com a fala. Aí, se alguém mais quiser se inscrever, vamos aproveitar esse momento para a gente ir, né, dialogando, fazendo essa reflexão coletiva. Tatiane, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer. Sou professora de Geografia aqui no estado de São Paulo, no Instituto Federal, e eu gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre o papel da agroecologia nesse processo de tentar reverter o difusionismo produtivista. Trouxesse um pouco mais para os dias de hoje. É isso, obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Pode abrir o microfone também. Senão, vamos passar a fala para o professor. Pode continuar, então, professor. Ok. Essa parte da importância da agroecologia, eu já vou falar também, mas eu acho que vai ser o tema da próxima aula aí que o professor Tomazino vai explorar. Mas eu
acho que a agroecologia como ela tem que ser vista como uma ferramenta também, né? Então, de como trazer a independência dos agricultores. Eu acho que esse é o grande desafio. E essa digamos, é a bandeira de luta hoje. A agroecologia não pode vir só por um decreto. Eu defendi antes que tem que ter dinheiro público. De fato, tem que ter dinheiro público para desenvolver a agroecologia. Mas ela tem que trazer, além de tudo, né, a independência dos agricultores. Eu acho que esse é o grande desafio e que daí não se enquadraria com nenhum sistema desses que eu falei da extensão rural. A agroecologia ela tem que vir como um processo educativo, de um trabalho coletivo com o conhecimento técnico e o conhecimento camponês. Que é dessa forma que nós vamos desenvolver a agroecologia. Caso contrário, nós vamos ter essa agroecologia de mercado, né, que hoje também que hoje também existe no Brasil, né? Por uma questão econômica, alguns decidem trabalhar uma única cultura de forma agroecológica, né? Alguns consideram isso agroecologia. No entanto, nós sabemos, enfim, a agroecologia que o movimento defende, que o MST defende, é uma agroecologia onde traga independência aos agricultores, que respeite a biodiversidade, que respeite as relações de gênero. Então, essa agroecologia ela vai ter um papel fundamental no pensar a agricultura, né? Quando nós pensamos essas relações sociais, relações da economia solidária, né? As cadeias curtas de comercialização. Então, a agroecologia tem que trazer tudo isso junto, né? Caso contrário, ela vai ser uma agroecologia de mercado, não deixa de ser uma forma difusionista também, se nós pensar na lógica de simplesmente começar a produzir agroecológico e não muda as relações sociais nelas intrínsecas, né? Não pensar o todo da produção, né? Então, acho que a agroecologia ela é fundamental para esse novo pensar da agricultura, esse novo pensar do desenvolvimento rural, do novo pensar da nova forma de se alimentar, né? Então, acho que a agroecologia vem nesse sentido aí. Eu acho que o Tomazino e a professora Irene vão explorar um pouco mais essas questões aí nas próximas aulas. Professor, só um minuto antes de continuar, porque aí veio aqui um questionamento, se talvez o senhor pode trazer um pouco dentro da sua experiência, né, o seu ponto de vista, mas aí claro que a gente vai estar debatendo isso mais profundamente no próximo encontro, porque assim, como que a gente se apresenta aos agricultores, né? Para a gente, então, ir mudando esse modelo difusionista de extensionismo, né? Então, a gente se apresenta como técnico, como educador popular. Então, são algumas terminologias que a gente vem se questionando. Inclusive, esse nosso curso, ele vem muito em função do seguinte, de nós, ao revisarmos o nosso projeto político-pedagógico, a gente se questionou, vai ter lá, nós pensando que somos uma escola popular de agroecologia, que trabalha a partir da educação popular, da educação do campo, nós iremos utilizar esse termo extensão rural, mesmo sendo ela agroecológica, né? Aí talvez é uma provocação, você pode trazer seu ponto de vista, e aí nós temos aqui também uma outra inscrição da Yara. Pode ser? Pode. Não precisa mais da fala, Yara? Pode fazer seu questionamento. Oi, Merielle. Então, a minha fala era nesse sentido aí que você trouxe agora, né, do termo, né? Então, se a gente usa aí um termo, que eu acho que o professor, logo no início, ele trouxe um pouco essa questão, né, da diferença da extensão rural e da assistência técnica. Aí, se possível, eu gostaria aí que o professor já se reforçasse um pouco essa diferença. E aí, essa provocação que você fez, né? O que hoje nós, enquanto técnicos, né, aí agroecológicos, qual seria um termo aí mais adequado para a gente utilizar, né? E aí, destacando esse papel nosso, qual que é de fato o nosso papel, né? E aí, enquanto técnicos, né? E que eu acho que um pouco já foi trago, mas se o senhor puder reforçar para nós esses pontos. Certo. Aí pode ficar à vontade, professor. Tá bem.
Aqui, esse modelo que eu estou, modelo não, organograma, sei lá o que dá para se chamar aí, já seria uma proposta de como pensar a estrutura, a organização da extensão rural. Tá? Eu sou favorável a nós continuar tratando como extensão rural, né, como esse processo educativo não formal. Agora, talvez eu possa ser um pouco antigo, já passei dos 40 anos, né, mas eu ainda acredito na formação técnica, tá? Eu acho que tem que ter a visão especialista, tá? Tem os que criticam, tá? Então, acho que essa é uma questão lógica, assim. Mas ainda eu acho que quando tu contrata um agrônomo, um veterinário, ele tem que ter o conhecimento técnico, ou um assistente social, ou sei lá, qualquer área de formação. Agora, essas equipes, obrigatoriamente, para pensar uma extensão rural diferenciada, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar, tá? Não tem como nós pensar uma equipe técnica de uma única formação, ou ter um único técnico, enfim. Ela precisa necessariamente ser multidisciplinar. Então, esse é um dos princípios básicos, tá? Então, agora, como se portar frente ao agricultor, aí é que está. Né? Se nós chegar com, digamos, aquela prepotência do conhecimento técnico, meio ditando ordens para o agricultor, primeiro que o serviço vai ficar pela metade, porque o agricultor ele observa desde a hora que o técnico chega na unidade de produção e que tem que abrir uma porteira, o agricultor visualiza a forma que ele abre a porteira e vai dizer, ó, esse presta, aquele outro não. E não é por maldade que ele faz isso, tá? É que ele já vai ver o quanto ele está integrado àquele local, o quanto ele conhece a agricultura. Enfim, essas questões eu acho que são fundamentais para nós pensar. Como é que nós vamos adquirir uma confiança do camponês, do agricultor, para que consiga ter um diálogo de igual para igual e construir o conhecimento. Então, nós vamos ter o conhecimento, nós técnicos, vamos ter o conhecimento técnico, mas o agricultor, ele tem todo um conhecimento histórico, que vem desde as sementes crioulas, que vem desde a questão do solo, que vem desde aquela pequena parcela que ele trabalha lá, ele faz agricultura de precisão. Ele sabe, aquela gleba lá, ela é mais úmida, aquela outra gleba tem mais cascalho, aquela outra gleba lá, não dá para plantar nesse período do ano porque o sol vai bater assim, o assado. Então, todo esse conhecimento o agricultor tem. Então, como é que nós aliamos esse conhecimento técnico com o conhecimento camponês? Esse é o grande desafio, né? E esse é o grande desafio quando nós conversamos entre nós, né? Nós sempre temos aquela ideia, que daí dá para se enquadrar ela como difusionista, para nós dizer que o que eu penso é melhor do que o que você pensa, né? E assim é recíproco, nós sempre temos nessa vontade. Agora, também, por outro lado, não acredito que tenha que ser tão basista de ser, assim, sempre aquela coisa de não ter interferência do conhecimento, né? Mas não pode ser uma interferência brusca, de dizer, ó, a literatura diz que eu tenho que fazer isso. Agora, como é que nós vamos construir unidades pedagógicas que consigam produzir essas unidades de referência e de conhecimento? Que nós vamos produzir o conhecimento coletivo lá no local onde nós estivermos trabalhando. Se eu me formei aqui na Universidade Federal de Pelotas e chegar ali, possivelmente a maioria dos agricultores vão saber melhor de clima, solo, planta, variedade do que eu, né? Embora eu sou um conhecedor do ponto de vista técnico, né? Por formação. Então, como é que nós vamos chegar a esse limite? Outra questão que é importante, que a extensão rural nunca entrou muito, e agora você vê que é necessário, é a questão da comercialização, né? Então, vai precisar, digamos, uma intensificação nesse processo. O MST aprendeu a comercializar meio na marra, né? Então, hoje tem estabelecido canais de comercialização, mas foi indo meio empurrando com a barriga, não foi com conhecimento e tal. Foi, precisava fazer as feiras, foi lá e fizeram as feiras, e está aprendendo a trabalhar com as feiras
né, que é um conhecimento antigo dos camponeses, né, mas que foi se aprimorando isso até exportação, né, foi aprendendo a fazer, fazendo, né. Então essas coisas que eu acho que nós vamos ter que evoluir bastante. Como nós vamos se inserir nesse processo sem que seja uma forma difusionista, de chegar lá e impor o conhecimento técnico em função do conhecimento local, né? Tem que ter esse diálogo entre o conhecimento local com o conhecimento técnico. Aproveitando já um pouco aqui, essa nós trabalhamos um pouco, na época que eu trabalhei aqui no Rio Grande do Sul, com a assistência técnica, social e ambiental, os assentamentos de reforma agrária. E foi um pouco disso que nós trabalhamos, né? Tinha a coordenação, que a princípio aqui era do INCRA, na época que ainda o INCRA tinha assistência técnica, aqui no Rio Grande do Sul não tem mais, tá? Então, era o coordenador do projeto. E daí, então, o que nós tínhamos? O Conselho Estadual, que era o grande espaço de diálogo e de construção das ações da assistência técnica, né? E os conselhos regionais. Aqui, os conselhos regionais eram por núcleos operacionais. Os núcleos operacionais eram divididos por territórios aqui no Rio Grande do Sul, tá? E nesse espaço aqui, no caso, o Conselho Estadual, o Conselho Regional, aqui tinha as prestadoras, que no Rio Grande do Sul eram 3, CETAP, Copteca. A Copteca é a cooperativa do movimento, CETAP é uma ONG que trabalha a questão mais da agroecologia, né? E a Emater, as 3 prestadoras que tinha no Rio Grande do Sul. E prestavam assistência, cada uma era responsável por um núcleo operacional, e que o núcleo operacional era composto por projetos de assentamentos aqui, os assentamentos. Então, aqui tinha a avaliação, né, e a construção das ações. Era a partir das famílias assentadas que era construída as metas, e daí entra uma crítica ao processo que nós tínhamos aqui, e que entra a mesma crítica ao processo que nós temos hoje, tá? Que é a TES por contrato, ela carrega por si esse problema, contratar metas e não produtos, tá? Então, aqui, eles planejavam as metas e depois faziam o planejamento por núcleo operacional, e tinha o processo de avaliação. E essa estrutura aqui era uma estrutura de assessoria. Então, as estruturas de assessoria também elas são importantes, que podem entrar universidades, podem entrar as nossas escolas como assessorias, porque são também umas detentoras de conhecimento, que podem produzir conhecimento nas escolas, então poderia entrar como uma forma de assessoria, tanto para os núcleos operacionais, onde pensa as ações de extensão rural, como nas prestadoras e para os conselhos regionais e para o conselho estadual. Hoje, por contrato, não tem mais essa característica, ser por estado, tá? Então, esse conselho estadual praticamente vai por terra. Mas teria que ter um conselho que pensasse todo o contrato, embora seja fragmentado. E daí eu entro nessa questão da assistência técnica, tratado hoje como assistência técnica, mas a extensão rural por contrato, tá? O grande problema de ser por contrato é que ela não é um trabalho contínuo. Por mais que se pense a continuidade do trabalho, ele não vai existir, porque o contrato tem prazo definido, tá? Então, ali nós vamos pensar por 2 anos, 3 anos, 4 anos, no máximo 5 anos. Em alguns casos acontece de renovar. Mas esse é um problema de base, tá? Outro problema de base é a contratação de metas, tá? Então, a meta, por exemplo, é visitar as famílias. Visitar todas as famílias. Lá o núcleo, aquele contrato contempla 100 famílias, vai ter que visitar 100 famílias. Agora, se o técnico for lá e visitou 100 famílias e conversou sobre a corrida de Fórmula 1 que teve domingo passado, ele cumpriu a meta. Qual o problema? Ele teve lá, pegou assinatura, bateu foto, inclusive hoje o sistema pede foto, né, para comprovar que esteve lá, né? Então ele bateu a foto do produtor, do camponês lá, ele esteve lá e simplesmente conversou sobre a Fórmula 1 e foi embora. Ele cumpriu a meta,
Então, se nós pensar a extensão rural por produto, ela vai ser muito melhor. Por que não se pensa por produto? E daí uma crítica até às prestadoras de ATES, inclusive as nossas, do movimento, as prestadoras de ATES. Por que não quer por produto? A dificuldade de receber, já não recebe quando é por meta, mesmo cumprindo as metas, atrasa o pagamento, não sei o que, não sei lá. Imagina se for por produto. Se nós definir que o produto é construir, sei lá, vamos pensar uma rede de comercialização, como é que nós vamos avaliar esse produto? Então, tem uma dificuldade grande de pensar o produto. Mas, do ponto de vista do camponês, era melhor se fosse contratado por produto, porque ele é um direito dele receber a extensão rural, mas a extensão rural que ele recebe não contempla exatamente o que ele vai precisar. Então, ele vai receber a visita. Agora, não era a visita para falar da Fórmula 1 que ele precisava, né? Ele precisava uma visita, sei lá, para discutir um processo de desenvolvimento ali que fosse de comercialização ou que fosse para pensar um planejamento produtivo na unidade de produção dele, ou às vezes nem é questão produtiva, né? Então, como é que nós pensamos produtos para contratar? E daí que eu entro também na questão do Planapo. O Planapo prevê várias ações, né? E, enfim, da agroecologia, mas não diz como vai operacionalizar. Então, por mais que nós comemoramos ter o Planapo não serve para nada, simplesmente foi definido que teria o Planapo, né? Estabelece alguns critérios e tal, mas a operacionalização dele, ela é duvidosa. Eu não tenho certeza que, mesmo que fosse aplicado, hoje o Planapo está quase congelado, né? Mas eu não tenho certeza que o Planapo seria algo assim que fosse inovar do ponto de vista do desenvolvimento rural na lógica que nós acreditamos. Ele fala da agroecologia. Essa é a grande virtude do Planapo. Agora, como nós vamos desenvolver isso? E daí, para isso, teve, principalmente aqui na região do fumo, aqui no Rio Grande do Sul, teve alguns contratos para reduzir a área de fumo e aumentar a produção de alimentos. Mas daí, qual foi a meta contratada? Visitar a família. Não sei qual o resultado disso. Acho que agora já começa a surgir alguns estudos para analisar isso. Certo, obrigada, professor. Já estamos, então, já chegamos já a quase o fim, né, do nosso horário. Se quiser fazer as considerações finais, pode ficar à vontade, que aí depois a gente vai ter alguns encaminhamentos para os próximos encontros. Tá bueno, então, eu não sei se ficou alguma dúvida ou coisa assim, algumas inquietudes aí ainda nós poderíamos discutir isso, né? Mas, de minha parte, eu acho que agradecer muito esse convite, né? Sempre é bom reviver um pouco a extensão rural, né? Eu sempre fui um apaixonado, sinto falta até hoje a execução em si da extensão rural, por mais que hoje eu esteja em uma outra função, né? Mas, enfim, agradecer essa oportunidade de dialogar com vocês e fico à disposição aí também. Ele tem o meu contato aí, se alguém quiser tirar dúvidas ou coisa assim, se quiserem outros materiais também, posso separar algumas coisas aí para ir estudando a questão da extensão. Eu acho que as próximas, principalmente a próxima, vem como uma proposta, talvez a minha fala hoje foi um pouco desacreditando a extensão rural, tá? E daí na próxima vem o Tomazino construindo outras formas de extensão rural. Então, acho que do ponto de vista propositivo, a próxima aula vai ser muito mais importante que a minha, tá? Então, ele vem com uma lógica da extensão crítica, que é o que nós temos trabalhado já há alguns anos, né? E muito pautada na filosofia, digamos assim, de Paulo Freire. Então, acho que ali vai esclarecer muita coisa até do pensar a extensão rural como um todo. Então, agradeço imensamente esse convite e fico à disposição aí. Nós que agradecemos, e aí o pessoal já está aí colocando no chat. Foi um excelente debate, foi muito bom encontro. Gratidão, professor. É um tema muito bem trabalhado. E aí, com certeza, para nós, né, hoje foi um dia de trazer, assim,
esse histórico, mas para a gente repensar, né, as nossas ações e realmente dar essa interface agora com a agroecologia e a educação popular. Então, é um tema super importante. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter trabalhado assim tão bem. E aí o pessoal também já está solicitando os slides. Aí, se possível, depois, se puder, tiver como me encaminhar os slides, aí eu compartilho com o pessoal que está no curso, né? Que aí já fica como um material que a gente pode ir fazendo consultas. E aí, desde já, nossa gratidão, nosso muito obrigado e, sem dúvidas, nós estaremos em contato e iremos, né, continuar nesse diálogo, nessa construção coletiva desse conhecimento, principalmente pensando nessa transformação dessa sociedade, né? Então, a gente vem com esse difusionismo, com essa questão de não tratar os camponeses como sujeitos, como como meros objetos, e a partir disso, então, refletir sobre uma nova lógica, né? Um novo paradigma dentro dessa extensão rural que a gente vai aprofundar aí no nosso próximo encontro, que aí só relembrando, né? Nosso terceiro encontro, ele vai ocorrer no dia 20, com o professor Tomazino, que vai trazer para nós, então, essa proposição, esses conceitos dessa extensão rural crítica, né? Baseada nas premissas de Paulo Freire e outros autores. Só relembrar também que tem alguns participantes em dívida com a CPP que não enviaram as sínteses individuais do primeiro encontro. Então, a gente pede, por gentileza, que essa reflexão coletiva, ela também tem que ser construída a partir do pensar de cada um, né? Daquilo que a gente tem conseguido absorver aqui nesses momentos, né? E das nossas muitas dúvidas e questionamentos também. Então, por favor, nos enviem a síntese individual do primeiro encontro e agora também desse segundo encontro. Então, quem não mandou nenhuma, agora tem 2 sínteses para estar entregando aí. Então, desde já, a gente agradece a participação de todos vocês que ficaram conosco até agora. A gente pede, então, que abram